primeiro, quem vem com outro apóstolo. Bom dia, vamos lá, né? Estamos aqui mais um dia para lermos a leitura da Palavra de Deus. Hoje nós estamos no capítulo 12 do livro de Atos dos Apóstolos, né? E vamos lá. É um capítulo pequeno com o título Prisão e Livramento de Pedro. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou matando, prender também a Pedro. E eram os dias dos pães sem fermento. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o quatro caternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer nessa mesma noite, estava Pedro, dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeiras, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. Então, tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: veste e põe as tuas sandálias. E assim o fez. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia. E não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas pensava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e segunda guardas, chegaram à porta de ferro, que dá para a cidade, o qual se lhes abriu por si mesma. Assim, tendo saído, percorreram uma rua e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de gozo não abriu a porta, mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: estás fora de ti. Mas ela afirmava que assim era, e diziam: é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-no e se espantaram. E acenando-lhes ele com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e disse: anunciai isto a Tiago e os irmãos. E saindo, partiu para outro lugar. E sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que seria feito de Pedro. E quando Herodes o procurou e o não achou, feita inquirição os guardas, mandou-os justiçar. E partindo da Judeia para Cesareia, ficou ali. E ele estava irritado com os de Tiro e de Sidom. Mas estes, vindo de comum acordo ter com ele e obtendo a amizade de Blasto, que era o camarista do rei, pediram paz, porquanto o seu país se abastecia do país do rei. A morte de Herodes. E num dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava assentado no tribunal e lhe fez um discurso. E o povo exclamava: voz de Deus e não do homem. E no mesmo instante feriu-o
o anjo do Senhor, porque não deu a glória a Deus, e comido os bichos expirou. E a palavra de Deus descia e se multiplicava. E Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, que tinha por sobrenome Marcos. E aqui a gente encerra o capítulo 12. Ou seja, Herodes não venceu, né? Herodes não venceu, ele perdeu para ele mesmo, né? Que a pior derrota é para a própria pessoa, né? Para o próprio ego. Segundo, ele não quis dar a palavra de Deus, né? Porque o povo já estava dizendo, cadê a palavra de Deus? Não é, a gente não quer a palavra do homem, a gente quer a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus ele já tinha ganhado força ali, né, entre os povos, entre as pessoas. Onde tem a diferença de quando era de Jesus, o próprio povo crucificou Jesus e pediu pelo outro lá. Mas depois agora não. Agora é diferente. E outra coisa, né? O anjo mandou ir lá dentro soltar Pedro. Pois é, um anjo de Deus. Deus mandou o anjo ir lá soltar Pedro. Ou seja, Deus dá um jeito. Quando a coisa é para acontecer e quando a coisa não é para acontecer. E ele já ficou com raiva dos guardas, não foi? Ficou porque ele pediu para guardarem ele, né? E ele estava preso, acorrentado praticamente na cadeira, com guarda fora, né? Vigias e tal, e nada, não conseguiu. Deus quer. Ou seja, a palavra de Deus diz que a gente tem que confiar. Confiar hoje é difícil, é complicado. A gente tem aí histórias, tem aí ambições, tem descuidos, tem vacilos, tem erros, né? E quando a gente perde a fé, a gente não acredita mais nas pessoas, não acredita mais nas histórias. Mas quando Deus quer mostrar algo, ele abre um caminho, ele abre um jeito. Pode ser por você ou pode ser por outra pessoa, pode ser no amor ou pode ser na dor. Mas ele vai dar um jeito e vai lhe mostrar o que você tem que ver. E vai lhe mostrar o que tem que acontecer. E Deus, cedo ou tarde, a verdade vai aparecer. Tem as promessas dele sobre as nossas vidas, né? Mas vai acontecer, né? Eu falando, vai acontecer, você querendo ou não. Do jeito que mas só que Deus, ele quer que você participe. Ele quer fazer através de você, né? Então aí já cabe a gente. Cabe a gente entender isso, né? Porque a gente fica pensando, meu Deus, será? Por que está acontecendo isso? Por que eu sei desse emprego? Né? Por que não deu certo o esse cenário, a situação. Você tem que entender que às vezes não é para dar certo para aquela pessoa. E não é para tu estar naquele emprego. Você sair daí. Que é para você voltar e ficar mais em casa. Será que é coincidência ir lá na tua casa tem uma pessoa que está precisando de ajuda? Aí depois mas se eu não tivesse saído do emprego, eu não tinha ficado em casa, não tinha dado a assistência que a minha mãe precisava. Até você mesmo se atrasar, mas na sua cabeça, poxa, me atrasei e tudo mais, Deus vai causar uma outra situação, que era preciso você ver. E talvez aquele atraso motivou para aquela situação ali acontecer, mas era necessário. E às vezes a gente acaba reclamando. São os pequenos sinais que o destino, né? Que o universo, enfim, a gente pode dar vários nomes, vários títulos, mas que no fundo a gente sabe que existe um propósito para aquilo. E é isso que a gente tem que ver hoje, né? Para quem assiste o canal, para quem está compartilhando nossos vídeos, para quem está se inscrevendo, a gente tem que ver os pequenos sinais que Deus dá para a gente diariamente, né? É um atraso, né? É uma conta que você deixa de pagar, mas você ajuda uma pessoa. É um dinheiro que você acha no shopping. Né? Eu achei dinheiro no shopping. No shopping. Foi. Jogar. No chão. Não foi pouco, não. Então... E a gente estava naquele momento, naquela hora, né? Então, tudo existe. Veio a calhar. Poxa. E a gente nem ia lá para aquele lugar, a gente ia para outro e a gente bora logo para aqui. E aí existe um propósito pra gente saber, existe um propósito pra gente ter estudado, pra gente ter alcançado o curso, existe um propósito para você ter terminado aquela sua graduação, ou para ter começado aquela amizade, ou para ter fechado com aquele parceiro, ou para nem ter começado com aquele outro. Né? Existe um caminho, mas esse caminho é uma experiência, né? Você só consegue ver quando você
tá aberto para isso. Às Se vezes você tá não lá, mas tiver, você não tá aberto. se você não tá aberto, Você você não tá aberto você para não consegue ver. ver, ouvir, né? Entender aquilo. E eu só tenho a dizer que, graças a Deus, as coisas têm dado muito certo pra gente, né? Graças a Deus. Conseguimos aí, graças a Deus, fazer, né? São vários projetos que a gente está trabalhando e as coisas têm dado muito certo, né? Até o fato de poder comprar algumas coisas que a gente achava que era tão complicado e não tinham portas muito abertas, as portas estão se abrindo assim de uma forma muito... E a gente até tinha comentado a diferença de quando antes a gente queria muito algo, não estava acontecendo. Sim. Mas acredito que a diferença de quando você coloca as suas forças em você e depositar confiança em você, na tua força humana, e a diferença de quando você deposita força e confiança em Deus. E fica e descansa. Né? Ele vai permitindo várias coisas acontecerem na nossa vida. Então eu vejo assim, essa diferença. Do antes, que a gente só queria fazer com a nossa força e pronto. E agora, a gente nem lembrava de alguma coisa. Olha, aconteceu. Vem no momento certo. Então a gente queria passar essa mensagem para quem está assistindo o canal. Acredite, confie, né? Persevere, sonhe, né? Existe muito propósito nos sonhos, muita coisa que está sendo passada para você, mas por que isso não tem nada a ver com... Tem a ver sim. O sonho ele traz muita coisa que, se você traduzir para cá, para sua vida, você consegue ver além do tempo. E é isso, gente. Siga o nosso canal, se inscrevam no nosso canal, sigam nossas redes sociais, compartilhe e se inscrevam. E muita coisa tá vindo, a gente está planejando muita coisa aí. Muita coisa Esse boa. mês, próximo mês, a gente já começa com as entrevistas, se tudo der certo. E muito obrigado pela audiência, tá bom? Muito obrigado e bom dia. Bom dia.